Bem, então, dentro da produção de texto, a gente vai estudar a interlocução e o contexto. Eu pedi para vocês copiarem, né, no caderno de vocês, o que é o termo interlocutor que designa cada um dos participantes de um diálogo. Os interlocutores de um texto, portanto, são os leitores ouvintes, em quem o autor pensa no momento de elaborar, né? Então ele está produzindo um texto e ele fica imaginando quem é que vai ler esse texto. E depois qual o contexto que se insere determinada situação? Está dentro de uma pizzaria, está dentro de uma casa, o ambiente, é um contexto, é uma briga, qual que é o contexto daquela história? Então, a relação entre texto e contexto é fundamental para que a mensagem a ser transmitida seja compreendida. Quando o leitor começa a ler um texto, a primeira coisa que ele faz, mesmo que inconscientemente, é tentar compreender a que conteúdo se refere, qual que é o contexto. À medida que a leitura avança, alguns elementos ajudam a compreender qual assunto está sendo abordado. A esse conjunto de elementos dá-se o nome de contexto, o lugar, a situação, tá? Esse seria o contexto para você demonstrar dentro de um texto. E o interlocutor universal. Dizemos que um texto se dirige ao interlocutor universal genérico quando não é possível identificar um perfil de leitor específico que justifique determinadas escolhas feitas do texto. Normalmente, textos jornalísticos de caráter mais geral dirigem-se a interlocutores universais, né? Muitos dos textos com os quais entramos em contato por meio, então, que nem a gente está falando aí de revistas, jornais, não pode se dirigir a interlocutores muito particulares. De modo geral, seus autores escrevem para um grande número de leitores, e isso faz com que o perfil de interlocutor por eles representado tenha de ser mais genérico, né? E textos criados para interlocutores específicos. Então, aí a gente está vendo um texto publicitário, né? Que ele está tentando vender esse quarto, a iluminação desse quarto, através de uma imagem. Tem um texto não verbal, né? Então, alguns gêneros textuais têm na sua concepção inteiramente definida pelo perfil do interlocutor a que se dirige. É o caso, nesse caso aqui, né? Então, a finalidade desse texto é produzir um efeito específico em seus leitores, convencê-los a comprar um produto ou uma ideia. Eles precisam ser marcantes, né? De modo que explorem as características que vai chamar a atenção do público a que se dirige.